terceiro domingo do mês. E na nossa paróquia, em nossa família, o terceiro domingo do mês é especial. É o domingo dos dizimistas mirins, do compromisso das crianças, e sempre reafirmamos que o domingo do dízimo mirim é domingo da esperança. Crianças bem criadas, futuro melhor. Solução para o futuro, esperança para o futuro. Crianças mal criadas, problema para o futuro, desespero para o futuro. E nós chamamos domingo da esperança porque nós ensinamos a nossas crianças a serem bem criadas no caminho da partilha, no caminho do compromisso, da amizade com Deus. Que conservemos esse projeto. A palavra de Deus hoje, ela nos traz um caminho. O primeiro passo desse caminho é perceber, na primeira leitura, a partir do profeta, e também São Paulo, em São João, no próprio Jesus Cristo, escolhidos de Deus Pai. E o importante é que eles, como escolhidos para levar a palavra, para levar a mensagem, cumpriram sua missão. E aí, você deve tomar consciência de que você, pense no seu nome, isso mesmo, você teve um nome escolhido, alguém escolheu o seu nome. Mas além de quem escolheu, Deus também escreveu esse nome através do seu batismo para que você fosse especial. E ser especial, ser escolhido, é algo que nós temos que tomar consciência da importância. Se eu tenho numa prateleira 30 opções de camisa ou de uma mochila, escolho uma, é porque ela foi especial, ela me tocou. Alguma coisa ali identificou que eu escolhi aquela e não as outras. Então nós temos que ter essa autoestima e esse carinho, esse zelo para valorizar o tanto que Deus nos ama e que nós temos que nos comportar como verdadeiros escolhidos de Deus. Lembro de uma frase, uma vez no seminário, que eu aprendi. Talvez o teu irmão não tenha Bíblia em casa, mas talvez Deus pode fazer que você seja a única Bíblia que ele possa ler, se você carregar Deus no seu coração, se você se comportar como escolhido, se você se comportar como diferenciado. E quem é cristão tem que ser diferenciado, não para ficar dando lição nos outros, mas para fazer a diferença e ajudar os outros. Por isso é importante. E nós só conseguimos ser diferenciados se nós praticarmos a santidade, ou buscar a santidade, buscar. E aí eu gosto de dizer sempre, Deus nos chama à santidade, mas não força ninguém à santidade, porque santidade forçada cheira mal, santidade forçada expulsa os outros para longe de Deus, espanta as pessoas. É um perigo, porque às vezes quem fala que é humilde já perdeu a humildade. Quem quer posar de santo e mostrar que é santo, não é mais santo. É uma farsa, é forçado. Santidade não pode ser forçada, é um chamado, é natural, ela brota como fonte. E quanto mais você se abre, mais ela jorra. Quanto mais você fecha, mais ela seca. E isso nós temos que entender. Somos chamados à santidade. E não uma santidade distorcida, uma santidade moralista. O santo não dá lição de moral para ninguém, o santo dá lição de vida. E o santo de verdade, ele dá lição de vida sendo gente, no sorriso, na pureza, no abraço, no amor, cantando, dançando e pulando se for preciso, mas cheio de Deus, humanos e santos. Para ser santo não precisa ser esquisito, e nem forçar a barra, e nem fingir piedade. Mas a santidade exige sacrifício, busca, entrega, e às vezes levantar 1000 vezes se for preciso. Mas a santidade é um processo, e nós temos que construir, que buscá-la. Mas ninguém nasce pronto, e ninguém está pronto. E aí então, tendo tido essa consciência que nós só conseguimos ser diferenciados, e nós só conseguimos nos comportar como escolhidos se tivermos santidade, nós chegamos então hoje a uma figura que está no Evangelho. Não é a mais importante, porque o mais importante é Jesus, mas não pode deixar de notar, de destacar a pessoa de João. Como eu disse,
Antes, em outras pregações, colocar-se no centro de tudo é loucura. Quem coloca-se no centro de tudo, racha a família, racha a comunidade, racha o emprego, racha onde trabalha, racha a instituição. Colocar-se no centro é loucura porque é roubar o lugar de Jesus. E João não se colocou no centro, saiu do centro e apontou para Jesus, deu testemunho. Olhar para o próprio umbigo é uma doença grave, porque quando você coloca só você no centro, você fica de mal até com Deus, porque parece que só você sofre, que Deus não te atende, só você tem traição, só você tem doença, só você tem problema, só você tem dificuldade. Não seja egoísta, erga a cabeça, respire e olha para o mundo. Talvez você olhando para os outros, e o que os outros também passam, você vai perceber que é mais abençoado do que pensa, e que você tem muito mais do que imagina. Mas se olhar só para o umbigo, parece que só você sofre. A igreja é para isso, é para você perceber que os outros também passam por dificuldade, cumplicidade. Os outros também têm cruz, os outros também sofrem, mas superam. Nós precisamos aprender a olhar ao redor. Se a gente baixa a cabeça, a gente vai sufocando, vai ficando depressivo e doente, e vai se sufocando a si mesmo. Ocupar o centro é loucura. Tem dia que você não acorda bem e não é obrigado a acordar bem. Tem dia que você pode acordar com uma angústia, ou com uma tristeza, ou uma solidão que ninguém explica. Mas se você colocar essa tristeza no centro de tudo, porque o certo é isso, estando bem ou mal, tem coisas que você tem que fazer, vai e faça. Mas se você cede hoje, cede amanhã, cede depois de amanhã, vai ficando depressivo, doente, daqui um pouco você está trancado em si mesmo. Então é preciso às vezes mastigar a dor, a solidão, o dia difícil. Mastigar o dia que você não está bem, mas precisa enfrentá-lo. Porque se você coloca isso no centro, você vai aniquilando. Nunca coloque nada no centro, nem a sua própria dor, o seu próprio sofrimento. Ainda não é tudo. Porque senão, quando você coloca alguma coisa no centro, ainda que seja o seu sofrimento, você esquece de enxergar Deus. E aí você pensa que sofre sozinho. Não, Deus está em tudo, mas se você olhar, erguer a cabeça e enxergar ao redor. O problema é que nós, às vezes, baixamos a cabeça quando estamos passando por dificuldade e não enxerga que tem pessoas ao nosso redor que até pode estender a mão. É isso que nós temos que aprender. Não ocupe o centro. E aí nós chegamos até Jesus, no Evangelho. O Filho de Deus, Ele é o centro. E, como num exemplo bem comum, interessante que João diz, o batismo de Jesus, o Espírito que desce sobre Jesus, não é só uma água que se aproxima do rio, igual João batizou. O batismo de Jesus tem quentura, te dá ardor, é o Espírito dele. E como estava falando do exemplo, até vi minha avó fazer isso muitas vezes, quando vai beber alguma coisa, sobretudo se ela tiver doce, for coisa, um suco, por exemplo, se ele estiver ruim, ela vai dizer, credo, está aguado. Dá para perceber. Se é aguado é porque não está bom. E a coisa mais triste do mundo é um cristão aguado, um marido, uma esposa aguada, uma família aguada. Ou alguém que tem um discurso que é uma água, quer dizer que não pega nada, mole, não atinge ninguém, não tem paladar, tem sabor, uma água. E o nosso perigo é de ficarmos apenas na água e não entender que na água que nos batizou tem um Espírito que nos coloca a serviço. Mas aí, para você entender um pouco, o Espírito de Jesus, nós temos que fazer uma fase. Nós temos que sair da fase de escutadores, porque nós escutamos muito sobre Jesus. A gente escuta o catequista falar de Jesus, escuta o pai com a mãe falar de Jesus, escuta o padre falar de Jesus. Mas nós temos que passar de escutadores para experimentadores. Exemplo, ninguém fica embriagado por falar a palavra vinho. Ninguém fica embriagado por estudar vários tipos de vinho. Às vezes você tem que entender que você pode conhecer muito sobre vinho sem nunca ter tomado um gole. Você só fica embriagado quando bebe o vinho, experimenta, e ele age em você. Corremos o risco de ser cristãos que sabem tudo de Jesus sem experimentá-lo. Quando você olha uma receita na televisão e fica com água na boca, ainda que você olhe para ela e diga, mas você ainda está com fome, você ainda não experimentou.
Por mais que você admire Jesus e olhe, ele é tão especial, ele é o Filho de Deus, nossa, Jesus é poderoso, você ainda continua no só com fome, mas não experimentou. Por isso que eu alerto as pessoas, às vezes tem uma admiração por Jesus, respeitar Jesus, saber quem foi Jesus, saber que ele é Filho de Deus, conhecer. Isso é só conhecer uma receita, isso é só conhecer um vinho, uma bebida, mas sem experimentar, não muda a sua vida. Isso que eu chamo de mística. Você, do seu jeito, experimentar Jesus em você, dê seu jeito. Experimentar, saboreá-lo, estar por Ele vislumbrado e por Jesus. É aí que nós precisamos entender. Repito, ninguém fica embriagado sem beber. E aí, claro, o que nós temos que entender é que nós precisamos trazer Jesus para dentro, para que aí a gente experimente. É simples. Devemos passar de, eu estou fazendo essa frase, de escutadores para experimentadores, ou degustadores. Mas degustar é pouco, porque às vezes você quer só saber o sabor, só para conhecer um pouquinho e pronto. Não, você tem que experimentar. E aí, quando você experimenta o batismo, a quentura, o cristão cria ardência, porque cristão sem ardência é um escândalo. E aí nós deixamos de ser aguados, nos comportamos como escolhidos. Não passamos a ser moralistas, mas a ser pessoas que dão lição de vida, estende a mão e ajuda o mundo a ser melhor. É simples assim. Santidade faz a diferença quando alguém sabe simplesmente sorrir para o outro. Santidade faz a diferença quando o outro sabe apenas ser educado. Santidade faz a diferença quando eu pelo menos evito de acusar, se eu não posso ajudar, não atrapalho. Santidade está no espírito que eu faço as coisas. Com o mesmo amor que eu posso fazer um arroz, eu encontro com Deus, e com a mesma raiva que eu faço ele, eu encontro com o diabo. Com o mesmo amor que eu posso lavar um vaso na minha casa, lavar, o Padre Léo falava isso, com o mesmo amor que eu lavar aquilo ali com cuidado, eu encontro Deus, com o mesmo ódio de fazer aquilo, eu encontro o diabo. Santidade não é uma coisa mirabolante que você nunca vai alcançar, isso é o diabo que quer te convencer para você desistir. Santidade também são coisas simples, mas de pessoas que têm Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus, experimenta Jesus. Não basta só saber de Jesus na igreja, na doutrina, na catequese, com o padre, na pregação. Você tem que experimentar Jesus. A melhor maneira é comungando, mas ainda assim você tem que experimentar o que comunga. Senão você corre o risco de comungar sem experimentar. Escândalo. Esse é um verdadeiro escândalo. Então que o Espírito de Jesus prevaleça em nós. Não sejamos cristãos aguados. Não sejamos moralistas, mas demos a lição de vida. Sejamos pessoas diferenciadas, que possamos fazer diferença. Roguemos que o Espírito de Jesus permaneça em nós. Amém.